tive um glow up incrível. Glow up, como todo mundo fala, que é mudança de aparência. Eu, hoje em dia, falo mudança de aparência, porque glow up já passou, né, gente? Eu teve uma fase que foi bem, tipo assim, ai, famosinho, glow up, e todo mundo procurava por isso. E essa fase que eu tive esse glow up, que era uma fase bem famosinha de ter glow up, tá? Foi nessa fase. Agora, como que eu tive isso? Gente, anos de terapia. Anos e anos e anos de terapia. Enfim, antes de eu começar explicando pra vocês, já deixa o like, curte, comenta, compartilha e bora pro vídeo de hoje. Vou postar uma foto aqui pra vocês de mim antes. Claro que eu era um pouco mais criança, né, gente? Um pouco mais criança, mas um pouco mais nova do que eu sou hoje. E uma foto minha de agora. Mas antes eu mostrar de antes pra vocês compararem depois. Depois eu vou colocar as duas junto, lado a lado. Porque às vezes eu olho e eu penso, gente, eu mudei até eu ficar irreconhecível. Que tem uma frase que é assim, mude até ficar irreconhecível. Eu mudei e fiquei irreconhecível. Ai, André, você fala isso só porque pra você se achar. Não, gente. Todo mundo à minha volta que me conheceu naquela época diz o quanto eu mudei, o quanto essa mudança foi boa pra mim e pras pessoas da minha volta, tá? E eu explico pra vocês por que eu mudei e por que eu necessitava dessa mudança. Primeira foto, gente, isso aqui é eu. Essa é eu. Não dá pra dizer, tá? Não dá pra dizer. O meu cabelo, ele era assim, desse tamanho. Enfim. Essa aqui era eu. E vamos contextualizar que de aparência já não era lá aquelas coisas. Imagina de personalidade. Eu sempre tive personalidade forte, mas a minha personalidade era personalidade chata. Chata. Isso não é chata, gente. Mas, tipo assim, personalidade forte e ser louca, agitada, assim, você não muda muita coisa. Mas, tipo assim, de questão de ser chata, sabe? Porque eu era o tipo de pessoa que, tipo, eu era muito apegada com a minha mãe. Tipo, eu não saía longe da minha mãe. E além disso, eu também... eu era muito infantil. Ai, gente, eu não tinha um pingo de maturidade. Eu briguei muitas vezes com a minha melhor amiga por conta de um namorado que eu tinha. Porque ela falava que, tipo, ele não era bem pra mim, que essa coisa. E eu, não, tu tá louco, tu tá querendo fazer essa parada. Gente do céu. Tudo bem que ao longo do tempo eu vivenciei muitas coisas pra me mudarem, gente. Muitas coisas me mudaram e muitas coisas fizeram eu ser o que eu sou hoje. Então, assim, não foi uma coisa que, tipo assim, eu mudei porque eu quis também. Muitas coisas fizeram eu mudar pra chegar aqui. Muitos pensamentos, muitas metas, muitos desejos, muita coisa mudou na minha vida. Muita coisa. Eu tive que passar por mudanças, assim, gente, sério, de verdade, por fases que eu pensei que eu nunca ia conseguir passar, mas eu passei. Eu fiz terapia por um bom período da minha vida real, eu fiz terapia por 1 ano. 1 ano e meio, 1 ano só. Depois eu decidi que eu não queria mais fazer. Aí que veio a fase pior, assim, da minha vida. Que veio tudo, porque daí quando eu fazia terapia eu sabia lidar. E era só um probleminha que eu tinha que lidar na terapia. Depois eu tive que lidar com tudo sozinha. Daí eu aprendi a lidar com as coisas sozinha. Hoje em dia, gente, eu lido bem com tudo. Eu sei lidar com os meus problemas, entre aspas, de uma forma um pouco mais tranquila. Apesar de eu me estressar muito, eu sei lidar. Entendeu? As pessoas que estão me acompanhando aqui vão falar, não, mas por que tu se estressa com qualquer probleminha? Gente, eu sei que eu me estresso, mas eu, como pessoa, sei que eu, visto do que eu era antes, sei lidar bem melhor do que eu lidava antes, entendeu? Como eu, tipo, me conheço e sei como eu sou hoje, como eu era antes, entendo que eu sei lidar melhor. E eu sinto isso de mim, sabe? Apesar das outras pessoas que são mais próximas de mim não sentirem. Enfim. Eu sou estressada, sim, tenho um problema sério com estresse, mas isso eu acredito que é uma coisa totalmente normal. É de família, não tem muito o que fazer. Também é genética, mas procuro mudar sempre, porque esse estresse vai me fazer mal algum dia, vai me prejudicar. Mas no mais, a aparência era ruim, eu precisei fazer terapia. Eu enfrentei muitos problemas. Eu aprendi a lidar com coisas sozinhas. Eu aprendi a ser fechada, no quesito de você aprender a ser sozinha. Não no quesito de, ai, fechada, não. Mas assim, eu aprendi muitas coisas. Muitas coisas. Eu tive que passar por muita coisa pra ter um pouquinho da maturidade que eu tenho hoje. Isso que eu não tenho maturidade, eu não me considero uma pessoa madura. Mas, um pouquinho, bem minúsculo que eu tenho de maturidade hoje em dia, foi que eu herdei de tudo isso que eu já passei. Entendeu? Então, eu mudei porque eu quis, porque eu não queria mais continuar daquele jeito. Pela terapia e por muitas coisas que eu passei na minha vida também. Ah, mas é porque eu quero tanto ter um glow up, minha filha, calma. Pra você ter um glow up, você precisa ter um glow up não só de aparência. Pra ter o glow up de aparência, você precisa ter o glow up interno. E eu precisei ter o meu glow up interno pra depois melhorar a minha aparência. E foi, ó, assim, de verdade. Consegui melhorar os dois, assim. Mas eu primeiro precisei melhorar o interno pra depois conseguir melhorar a aparência. Hoje em dia eu sou curada de tudo aquilo que me fez mal. Eu tenho uma vida maravilhosa. Gente, assim, ó, apesar de eu perder, de eu não ter pessoas queridas que eu queria que estivessem comigo, eu tenho uma vida que, tipo, eu olho pra trás e falo, cara,
valeu a pena passar por tudo aquilo. Agora vai começar uma nova fase na minha vida. Vai começar não, vai se encerrar esse ano uma fase, assim, de décadas, mas também tá começando uma fase nova, sabe? E eu tenho certeza que daqui pra frente é só alegria. Eu vou saber lidar melhor com as coisas, já passei por coisa muito pior nessa vida. E o glow up que eu tive não foi só de aparência, foi interno, tá? E, assim, eu era muito briguenta também, agora eu sei me frear um pouco, assim, falar com muitas pessoas, agora eu tento frear também. Enfim, aí, essa sou eu hoje em dia. Gente, não é só pela maquiagem ou por alguma coisa assim, mas comparando as duas fotos, dá pra ver que tem muita diferença. A diferença é enorme. Enfim, tá? E essa foto é desse ano, do ano passado, na verdade. Que a gente tá perdida nesses anos, mas enfim. Então, assim, hoje em dia eu sou curada, mas naquela época que eu era daquele jeito eu não era. Gente, eu tava recém começando uma fase da minha vida totalmente diferente, totalmente bagunçada na minha cabeça. Porque era uma fase de mudança. E eu passei por isso. E eu tenho certeza, se você tá passando por essa fase, você vai passar também. O meu canal, eu sempre tento trazer um pouco de superação do que eu já passei. Gente, vocês não fazem ideia do que eu já passei. Vocês não estão dizendo. E não tô falando de problemas, tipo assim, problemas de, tipo, seríssimos que uma criança não pode passar. Não. Mas problemas normais, assim, que me fizeram, tipo, bagunçaram muito a minha cabeça. Mas que fizeram eu ser o que eu sou hoje. E se eu tenho um pouco de cabeça no futuro, é por tudo isso que eu já passei. Por entender que eu não queria mais ficar daquele jeito. Então comece o seu glow up interno, glow up não, essa mudança interna, pra depois começar essa mudança no visual. E foi isso que eu fiz comigo. E eu mudei já minha mente para esse ano, com certeza, gente, minha mentalidade tá outra, nossa, com certeza. E agora, mudança de aparências, que eu nem vou abrir muito sobre isso. Fiquem curiosos sobre a minha aparência e vocês vão ficar curiosos, mas talvez a gente tenha uma mudancinha. Enfim, aí é sobre isso, entendeu? A gente tinha qualquer aparelho, porque naquela época eu não tinha, enfim, tudo isso. E é isso, claro, tem muita diferença, não só pela maquiagem. Aqui tá uma foto minha mais naturalzinha, só com lápis de olho e um rímel, um gloss, assim. Tá mais natural. E a outra não tava tanto, né? Mas essa aqui tá mais. Enfim, muito até ficar irreconhecível, foi isso que eu fiz, eu entendi essa frase. Mas é isso, galera, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, comenta, compartilhe. E lembre-se que a mudança vem de dentro pra fora, não de fora pra dentro, tá bom? Beijão, até a próxima, tchau!